Tática Timão na área, fiel. E hoje vamos falar que Memphis está de volta, viu? Memphis está de volta, ainda bem. Ele tinha que estar de volta, né? Viram ele aí na festa aí de MC Ariel. Ele tinha que voltar mesmo contra o Internacional. Tá bom para ir para a festa, tá bom para jogar. E é isso aí, pessoal. Vamos ver o que o pessoal do G4 aí tem para falar. A Vessone trouxe mais informações sobre o time que vai enfrentar o Internacional. Jogo duro, hein? Jogo duro. O Corinthians não pense que tá em casa, que vai ser fácil não. Internacional é barril, Internacional é complicado. Mas é isso aí, vamos garantir nossos 3 pontos amanhã. O time fez seu último treino hoje. Vamos lá. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa força pro fiel aí. E vai, Corinthians. Para o Internacional, o Memphis Depay pode voltar, é isso, Bessa? É isso, ele ficou fora lá fazendo tratamento no tornozelo, mas conseguiu treinar ontem, a expectativa é que treine hoje também. Não só ele, né? Vários jogadores estarão à disposição, que nem alguns deles nem viajaram lá ou a maioria, na verdade, ficou no banco. Então é um Corinthians que eu estou imaginando muito, muito diferente para pegar o Inter do que pegou no Novo Horizontino. Caras que, por exemplo, você conseguiu descansar, né? Ranieri descansou, Martinez descansou, Yuri descansou, o próprio Carrilho também descansou. Eles entraram só no finalzinho. Então essa tropa toda deve voltar. Os 2 laterais serão mantidos. Aí eu acho que a dupla de zaga também vai ser mantida com André e Kaká. E é um Corinthians que do meio para frente pode ter todos os jogadores novos em relação ao que era do Novo Horizontino. Eu ainda estou apostando que é possível, sei lá, do Coronado jogar na frente dos 3 volantes para tentar jogar as bolas e pifar os 2 da frente. Então é um Corinthians que cuidou dessa parte física exatamente para tentar ter uma intensidade bacana diante do Inter. E aí, independentemente do que vai acontecer para terça, e aí terça vê o que acontece. É contra o Cali a decisão do grupo, mas lá na terça vê o que acontece, quem vai estar disponível ou não. O importante é sábado. Então eu tô imaginando aquele Corinthians mais parecido com o do Ramon, com o Ranieri, com o Martinez, com o Carrilho, com o Coronado. O Arnaldo tá com essa tese aí de que os dois não começaram o jogo. Né? Eles estão frescos. Eu tô indo mais nessa parte da saúde mesmo. Física. E aí a zaga sem o Gustavo Henrique vai operar hérnia inguinal, normalmente acho que de 20 a 30 dias. O Corinthians, para mim, perde o seu melhor zagueiro, o zagueiro mais consistente, que estava ajudando muito na bola aérea defensiva, tinha imposição, era o menos problemático de todos os zagueiros. E aí agora vê, tem um detalhe que é curioso: todas as nossas impressões, inclusive a gente, do torcedor sobretudo, dos jogadores do Corinthians, eu não gosto desse, esse tá mal, ou eu adoro esse tá bem. O Dorival não tem nenhuma impressão de ninguém, ele não tem ranço de ninguém, ele não tem conceito de ninguém. Ele tá lá agora para trabalhar. Por que eu tô falando isso? A partir de agora, ele vai tirar os seus conceitos da cabeça dele. Ele devia assistir jogo do Corinthians, mas assistindo da TV, como podia, quando desse. Agora ele vai acompanhar os caras. Eu tô falando isso por causa do Félix Torres. O torcedor não quer o Félix, o torcedor por ele, agora que o Gustavo tá fora, é a 4ª opção. Tá tudo bem, o torcedor, depois do que ele fez na final do Paulista, do que ele fez lá contra o Racing, ninguém quer ver o Félix Torres pintado de ouro. Só que pro Dorival, que estava nas eliminatórias, e o Félix jogava bem pela seleção equatoriana, inclusive jogou muito contra o Brasil. Bom, deitou e rolou no Vinícius Júnior. Jogou do lado direito, o Vinícius vinha... Ele acabou... O Brasil acho que até perde 1-0, mas ele joga muito bem. Então, as impressões que o Dorival tem do Félix, elas são boas. Porque ele era um cara que acompanhava muito bem as eliminatórias e via os jogos e tudo mais. Então, eu não me espantaria, por exemplo, se jogasse o Félix amanhã, apesar da torcida inteira odiar a ideia, porque o Dorival não tem o conceito que o torcedor tem do Félix Torres. Então, só quis fazer essa ponderação, mas ainda acho que joga André e Kaká, mas eu não me espantaria se ele desse moral pro Félix, porque ele não tem o ranço que o torcedor tem do Félix. E assim como a única questão que vai ser em casa os 2 próximos jogos, né? Isso, se o Félix for jogar. Como o Flamengo fez, acho que fez todo sentido o Dorival optar pela energia no jogo em Novo Horizonte, porque serão 2 jogos colados, né? Internacional e América de Cali, sábado e terça.
com o Corinthians precisando vencer os dois, né? Terça, para manter as chances de classificação, e esse jogo com o Inter bem importante também. Então, jogos bem próximos, né, um do outro, nessa semana que vem por aí. Mas explica aí, vou passar a bola para o Márcio, mas explica aí, por que você acha que esses dois volantes não vão jogar? Porque o Dorival não gosta só do volante que marca. E todas as vezes que joga os dois juntos, acho que o Corinthians fica muito pobre criativamente falando, sabe? O Martínez e o Ranieri. Martínez tem uma saída, né? O Martínez, ele se Mas movimenta. e quando o Garro voltar, não daria para jogar? Não, mas então, não conversa o que normalmente o Dorival coloca nas equipes dele. Ele gosta de volante que é muito bom passador. Né? E acho que não é o caso dos dois. Eles são bons jogadores, mas não é o caso exatamente. E o Corinthians tem um monte de outros volantes bons passadores. Eu acho que a tendência é que esses outros volantes comecem a ganhar mais espaço. Né? Isso aconteceu o ano passado, finalizou com um deles, Carrijo, Bidon, Garro. Esse ano, em alguns momentos, por exemplo, na derrota por São Paulo no Clássico, foi o primeiro jogo em que os dois no segundo tempo jogaram juntos, o Ranieri e o Martínez. Você ganha em marcação, mas você perde muito em saída de jogo, em criatividade e tal. Então eu acho que, sobretudo nos jogos em casa, o Dorival vai colocar um primeiro volante e os outros dois que joguem, que passem bem, que construam melhor do que o Martínez e o Ranieri. E aí, Massa? Internacional não é fácil. Dorival chegando, acertador de time. O Inter constrói muito jogo pelos lados, né? Com as arrancadas do Wesley, aí a inteligência do Alan Patrick. Se o Corinthians não tiver aquele jogo forte de marcação para trás, vai sofrer bastante no jogo. Né? Porque o Inter tem, mesmo fora de casa, uma dedicação na marcação grande, foi assim que arrancou um ponto no Flamengo, e tem a saída rápida com os lados do campo veloz, forte e o bom passe do Alan Patrick. O Corinthians ganha o jogo se marcar o Inter. Para mim, essa vai ser a tônica do jogo. Se o Corinthians marcar bem o Internacional, pode ganhar o jogo.